Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai continuar o nosso assunto falando sobre algumas aplicações do movimento harmônico simples, tá? A primeira delas é o movimento harmônico simples na direção vertical. Nós sabemos que um corpo se movimentando na direção vertical, ela está sujeita a princípio a uma força da natureza, que é a força da gravidade, certo? A força com que o planeta está nos puxando. Então, nós já estudamos essa força da gravidade lá no primeiro, na Física 1, tá? Perdão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um sistema massa-mola. Então, tá aqui uma massa M presa a uma mola, tá? E essa massa M presa a essa mola, que está presa na parede, ela está oscilando para cima e para baixo, de acordo com o seu peso, tá? Eu vou fazer um vídeo só mostrando uma simulação e uma ilustração sobre esse tipo de sistema, tá? Mas o que a gente tem que ver aqui nesse slide? Ora, se esse sistema ele está distendendo essa mola, se a massa está distendendo essa mola em ΔL, certo? Ou X, mas ΔL, eu estou chamando aqui de ΔL. O que acontece? Existem duas forças que estão atuando nesse sistema, certo? A força elástica e a força gravitacional. A força elástica para cima é a força gravitacional para baixo. E elas são iguais em módulo, certo? A força elástica é Kx, tá? Kx, que nesse caso é K ΔL. É igual a mg, certo? Então, nesse caso, a gente já pode tirar algumas conclusões interessantes aqui, certo? Para um problema como esse, uma coisa que surge é que K, ou a constante elástica da mola, ela pode ser calculada. Então, K pode ser mg sobre ΔL, certo? Esse é o primeiro... É a primeira coisa que a gente pode tirar. Um outro detalhe também é, se eu souber quem é ΔL, quem é K, porque eu conheço a mola, e todo mundo sabe quem é G, eu encontro a massa essa massa que eu estou usando aqui, certo? Então, esse tipo de problema, ele é muito utilizado, por exemplo, como balança. Então, quando eu for fazer a aula mostrando as simulações, eu vou mostrar um vídeo para vocês em que você utiliza um sistema de mola para averiguar o peso de um determinado objeto. Isso é muito utilizado, tá? Então, por exemplo, em feiras livres que você não tem muitas vezes energia elétrica, então utiliza-se uma mola para aferir o peso de um determinado corpo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês isso como ilustração. A mesma coisa é válida para quando a gente utiliza o contrário, né? Utiliza esse sistema de cima para baixo, tá? De cima para baixo. Então, a mola no chão, tá? E esse sistema comprimindo essa mola. Então, todas essas equações que eu coloquei aqui, elas são válidas para ambos os casos, tá? Certo? Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, como vocês podem ver, o peso é para baixo, mas a força elástica da mola, que é uma força restauradora, ela é para cima. Então, esse é um fato muito interessante em relação a sistemas massa-mola, tá? A força que a mola faz, ela é sempre contrária ao movimento que foi feito. Então, se a mola foi distendida para baixo, certo? O ΔL é para baixo. A força restauradora, ela sempre vai ser para cima, certo? Fx. F, a força elástica, né? Ao mesmo tempo, se eu fiz uma força para baixo, tá? Se eu fiz uma força para baixo aqui, a força restauradora ela vai ser contrária a essa força
que eu fiz para baixo, a força elástica, certo? Por quê? Porque ela sempre tende a voltar a mola para a sua posição original, sempre. Então, esse é um ponto importante que vocês precisam anotar, tá? Não podem esquecer. A força elástica em uma mola sempre tende a devolver a mola à sua posição de equilíbrio. Certo? Sempre. Então, esse é um fato interessante e que pode ser cobrado de vocês aí em algum momento, tá? Mas isso é muito importante de se observar. Pois bem, o último ponto para a gente falar sobre aplicações do movimento harmônico simples, o último ponto, é o movimento harmônico simples em um movimento angular. Então a gente falou muito desde o início desse curso agora, né, já pela internet, em sistemas massa-mola, em sistemas oscilantes massa-mola. Mas a gente pode falar também isso de acordo com sistemas angulares, né, ou sistemas que giram. Então, aqui eu não vou falar para vocês sobre equações que vocês viram, mas aí fica um ponto para vocês darem uma olhada em conceitos de movimento circular, tá? Por quê? Porque existem algumas grandezas que a gente vai precisar aqui, que vocês precisam dar uma olhada lá, são elas: o torque, que é dado pela letra grega tal, o momento de inércia, I, certo? E a constante de torção, que é o que a gente chama de, aqui é letra grega kappa, tá? Então é importante não confundir a letra grega kappa com a constante elástica da mola, tá? Então é como se fosse um K menorzinho, certo? Então, daqui, isso também está no livro, mas eu vou destacar para vocês duas equações bem importantes, certo? Porque nós sabemos que o momento angular é dado por raiz de K sobre M, certo? Isso a gente viu nas aulas passadas. E a gente tem algumas outras equações importantes lá, certo? Então, daqui a gente refaz essas equações e a gente vai chegar, eu não vou fazer a demonstração, mas a gente vai chegar um ponto em que ômega, ou a frequência angular, é raiz de K sobre I. Então, esse daqui é o análogo no movimento circular, tá? Em um movimento periódico circular, do movimento harmônico simples, ou que eles chamam no livro de movimento harmônico simples angular, tá? Uma outra equação importante, derivada dessa, a frequência é 1 sobre 2π raiz de K sobre I, certo? Lembrando que nesse caso aqui, o K não é a constante elástica da mola, o K é o que a gente chamou aqui de constante de torção, tá? Mas a gente pode voltar sobre isso depois, caso seja necessário, tá bom? Mas essas equações aqui, elas vão ser importantes para resolver alguns dos exercícios quando a gente falar sobre movimento harmônico simples angular, tá bom?
Então, para não ficar muito extenso, eu vou paralisar aqui antes da gente falar sobre pêndulos simples e pêndulo físico. Tudo bem, pessoal? Então, qualquer dúvida, estou à disposição e até daqui a pouco.